the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps in Afghanistan. Human rights are women's rights, and women's rights are human rights. People matter, freedom matters, peace matters, Ukraine matters. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre a Guerra Civil Americana, ou Guerra de Secessão, dependendo da perspectiva. Esta quase separou os Estados Unidos da América. O conflito, que começou em 1861, teve por base o debate sobre uma situação ignominiosa, a escravatura, que vigorava nos Estados do Sul, cuja economia estava baseada na cultura do algodão. Para termos uma ideia da dependência desta cultura, note-se que, por alturas do início da Guerra Civil, os Estados Unidos asseguravam cerca de 7/8 da produção mundial de algodão. Mas a Guerra Civil Americana teve outras causas para além da óbvia. O conflito concretizou o previsível confronto entre dois modelos distintos de sociedade. A do Sul, baseada numa sociedade patriarcal, ultraconservadora e de matriz anglicana, e a do Norte, baseada na livre iniciativa, concorrencial e de olhos postos no crescimento económico e industrial. Também nas visões opostas que se confrontavam desde a independência dos Estados Unidos. Aqueles que defendiam a primazia do Estado Federal, com legitimidade para impor leis comuns, e aqueles que defendiam uma união baseada na legitimidade dos Estados decidirem as suas leis e costumes, mantendo em comum poucas questões, como as relacionadas com política e defesa externa. O tema da escravatura era, por assim dizer, fraturante desde os primórdios da União. Por exemplo, George Washington era um plantador da Virgínia que possuía escravos, enquanto Thomas Jefferson defendeu a abolição imediata da escravatura. Em 1820, os Estados do Sul condicionaram o apoio à entrada de novos Estados na União ao reconhecimento da legitimidade da escravatura nos mesmos. Depois de intenso debate, chegou-se a uma solução de compromisso, o chamado Compromisso do Missouri. Então, ficou assente que, por cada novo Estado esclavagista na União, entraria um Estado livre. Tal permitia aos Estados do Norte manter o equilíbrio no Senado, onde cada qual é representado por 2 senadores, independentemente da dimensão. Mas o compromisso era de difícil concretização. Nas décadas seguintes, a União expandiu-se de forma avassaladora para o Oeste. No final da década de 1840, após a guerra com o México, o Texas entrou na União como Estado esclavagista, enquanto a Califórnia, onde começara a corrida ao ouro, entrou como Estado livre. A solução indignou os esclavagistas, pois, de acordo com o Compromisso do Missouri, a escravidão devia ser reconhecida nos Estados do Sul. Nas presidenciais de janeiro de 1861, o abolicionista Abraham Lincoln, candidato do Partido Republicano, venceu Stephen Douglas, apoiado pelos Estados do Sul. Como reação, a Carolina do Sul declarou a sua separação da União, seguindo-se outros Estados esclavagistas, como Alabama, Virgínia e Texas. Em fevereiro de 1861, estes proclamaram os novos Estados Confederados da América, entregando a presidência a Jefferson Davis. Após os esforços de Lincoln para manter a União, os Estados do Sul passaram de imediato ao ataque. Começava a Guerra Civil. Durante 4 anos, os Confederados, comandados pelo general Robert E. Lee, e os Unionistas, comandados pelo general Ulysses S. Grant, travaram uma guerra fratricida, considerada um dos primeiros conflitos modernos. O exército da União era muito superior em número e detinha melhor armamento. A sua estratégia passou por bloquear os portos do Sul, impedindo o comércio de algodão e asfixiando assim a economia dos confederados. Também procuraram separar a Confederação em 2 lados, pelo controle da zona do rio Mississippi. Em abril de 1865, o general Lee, vendo cercado em Appomattox pelo exército do general Grant, acabou por capitular. No total, a Guerra Civil provocou mais de 650 mil mortos, o maior número de baixas nas guerras em que os americanos estiveram envolvidos. Apesar de Lincoln ser partidário de um tratamento benevolente para com os derrotados, as feridas da Guerra Civil perduraram por décadas. O próprio Lincoln foi vítima da incompreensão e fanatismo dos 2 lados e acabou assassinado a 15 de abril de 1861, 6 dias após a rendição dos Confederados. A abolição da infame escravatura não significou, porém, o fim da segregação racial. Por outro lado, foi a seguir à Guerra Civil que a União consolidou as suas fronteiras, ganhou um exército poderoso e acelerou o seu crescimento demográfico e económico vertiginoso,
que a tornaria, no século XX, na principal potência do Ocidente. Passemos então à conversa. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. Henrique, ponto de parte da questão da escravatura, cuja posição é óbvia, achas que os Estados Unidos deviam ter caminhado para um modelo confederal, com maior protagonismo dos Estados, ou talvez um modelo aprofundado, como fizeram, como acabaram de fazer, com um significativo peso do Estado Federal? Bom, isso é uma questão que se levantou desde o início dos Estados Unidos. Desde os pais fundadores, ou os Founding Fathers, como são conhecidos, porque houve sempre aqueles que eram mais federalistas e aqueles que eram mais estadualistas, digamos, para pôr as questões neste termo. Portanto, aqueles que eram mais a favor de um governo central que tivesse uma força maior sobre os Estados e aqueles que eram mais a favor do poder dos Estados, deixando ao governo como central... Como uma federação minimalista. Federação, quase como a União Europeia é hoje, não é? E não como os Estados Unidos são hoje, em que o governo central tem um peso bastante grande sobre a sociedade, e há leis que são leis federais, que se aplicam em todo o lado. Embora haja também leis, muitas leis que nós cá estranhamos, como por exemplo da pena de morte, quando a gente diz a pena de morte nos Estados Unidos, esquecemos que é em alguns estados dos Estados Unidos, que nem sequer são a maioria. O que é uma reminiscência destes tempos, porque nestes tempos também tinha estados esclavagistas e estados que não eram esclavagistas, e portanto há leis destas de direitos fundamentais que são aplicadas nos estados e noutros não. Até de porte de armas. Exato, há estados que proibiram a venda livre de armas, e há outros que mantêm a venda livre de armas. Na Europa, quando se fala dos Estados Unidos, no geral, fala-se mal, porque fala-se com a visão de um europeu, que é uniformizar. É um país, não é? Aliás, os americanos devolvem-nos essa má visão, falando da Europa como se fossem eles, sem perceber que a Europa não é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, a Comissão Europeia não tem o mesmo poder que o governo dos Estados Unidos. Sim, mas aqui no nosso caso estamos a falar em nações com séculos e séculos de evolução é verdade, e que só agora convergiram. Mas para alguma coisa eles perguntavam, e quando eu quiser falar com a Europa, é o telefone de quem, não é? Olha, neste momento é difícil saber, não é? É, Ursula von der Leyen. Sim, talvez. Bom, mas não interessa. Passando à frente, portanto, havia essa questão desde o início, tanto que a questão da escravatura põe-se moralmente muito antes, até antes propriamente da independência dos Estados Unidos, já havia uma questão, sobretudo religiosa, de alguns puritanos, como tu disseste, contra a ideia de escravatura. Claro. Que foram os primeiros, foram de facto igrejas cristãs, não a católica, mas igrejas cristãs, a pôr em causa a ideia da escravatura. Exatamente, pelo próprio espírito calvinista de liberdade e de livre iniciativa, que era aliás, contrário uma coisa que é curiosa quando se fala da escravatura, tivemos aqui um convidado que também explicou isso bem, o José Pedro Henrique, João Pedro Marques, disse todo mal o nome. Ele agora é conhecido por ser pai da Joana Marques, a gente baralha. Mas antes disso é um historiador e um escritor era um grande conceituado. Historiador, exatamente. Mas ele disse o que é a singularidade que a cultura ocidental tem, não é a escravatura, porque ela já existia, acabar com ela. É o ter acabado. O ter acabado com ela que é a nossa singularidade. E essa nossa singularidade, que vem primeiro do Reino Unido ou da Grã-Bretanha, passa para os Estados Unidos e, portanto, isso torna-se uma questão nos Estados Unidos. Que é a ideia da liberdade. Mas logo aqui neste início do programa, nós podíamos distinguir desde já aqui duas ideias. A primeira que tem a ver com a própria guerra, que é essa questão de se foi uma guerra civil ou uma guerra de secessão. Depende da perspectiva, não é? Claro. Uma guerra civil para quem era unionista, porque haveriam rebeldes, e a guerra de secessão para os confederados que queriam fazer essa secessão. E também a diferença fundamental entre... Ou vice-versa. Podes dizer que há uma guerra de secessão para os unionistas porque achavam que alguém queria cindir o país. Sim, ou de secessão porque os confederados achavam que era possível sair de uma união. Porque qual é que é uma distinção, e agora tirando os Estados Unidos, só para que estes conceitos sejam claros, qual é que é a principal diferença entre uma federação e uma confederação? É que na federação não se pode sair da união, enquanto numa confederação pode-se. Mas eles foram sempre federação, e deixa-me até foram dizer... federação, mas os confederados queriam justamente que fosse possível mas um Estado... O presidente que antes de Lincoln, que é o James Buchanan, que foi um presidente, enfim, que não é muito conhecido, porque antecedeu um presidente muito conhecido, tal modo
foi de tal modo figura central na política mundial, entre os Estados Unidos e mundial, que ficou pouco conhecido, ele próprio rejeitava a ideia da secessão, da possibilidade do Estado sair da União. E rejeitava, dizendo que os pais fundadores tinham estabeleceram, na verdade, uma união perpétua. Ou seja, quem entrava na União tinha que aceitar perpetuamente. Era mais que um casamento. Daí ser uma federação. Eles aceitavam o divórcio, mas não aceitavam a separação de Estados. E, portanto, era exatamente daí ser uma secessão. Eles quererem cortar o país. E o Norte, digamos, aqueles que se opunham à escravatura, também, aqui um parênteses, depois já podemos falar nisso, também não precisavam dela. Era um modelo económico também é um ponto, que não precisava da escravidão. Porque não era só por questões morais, era também por a maior questões... parte das pessoas não combateu por questões morais. No Sul combateu-se porque o algodão era a principal fonte de receita do Sul e uma das principais fontes de receita, aliás, dos próprios Estados Unidos. O Sul, aliás, acreditou que a Grã-Bretanha, a França, a Alemanha não existia, mas enfim, aqueles principados alemães todos, ou aquilo que é hoje a Alemanha, e outros países europeus iriam apoiá-los porque não podiam prescindir do algodão. Claro. Mas enganaram-se profundamente. Ninguém reconheceu a Confederação dos Estados doSul. Ninguém, nem o governo de... E aliás, porque eles, para a questão do algodão, exatamente, arranjaram logo uma alternativa, que foi o algodão do Egito, que quando abriu o canal de Suez, em 1869, passou a chegar muito rapidamente à Europa. Portanto, rapidamente os Estados Unidos perderam essa vantagem que tinham. De qualquer forma, isso já foi depois da guerra. Mas já foi da guerra, sim, mas começou a ser rapidamente encontrar uma... Até à guerra, quer dizer, eles pensavam que os Estados europeus se iam vender por um prato de lentilhas, ou seja, quer dizer, iam apoiar. Precisavam do algodão, portanto apoiavam o Sul. Mas, curiosamente, nenhum deles o fez, nem nenhum deles teve a tentação de o fazer. Nem sequer a antiga potência. Ninguém reconheceu a Confederação. Ninguém reconheceu a Confederação e todos apoiaram o Lincoln, porque o Lincoln, além do mais, era o presidente eleito democraticamente. Mas atenção, porque a secessão, ou seja, o corte a separação da União. A separação da União não começa com a eleição do Lincoln. Já vinha de antes da eleição do Lincoln, a Carolina do Sul, que é o estado mais vanguardista ou reacionário, ou como queiram chamar, nesta mais matéria. Pró-esclavagista. E mais pró-secessionista. E mais para o modelo confederal e patriarcal do Sul. Antes do Abraham Lincoln de ser eleito, e ele é eleito contra um democrata, ele é republicano e é eleito contra um democrata, que era o Stephen Douglas, que ele, antes disso, já a Carolina do Sul tinha saído. Porquê? Talvez porque achasse que o Lincoln ia ganhar, porque tinha muitos votos concentrados no Norte, e talvez porque pensasse que o Lincoln queria entrar em guerra. Ora, o Lincoln nunca quis entrar em guerra. Pelo contrário, o Lincoln fez tudo para não entrar em guerra. O Lincoln tem aquela célebre frase, uma casa dividida, eu não sei dizer isto em português, uma casa contra si própria não pode ficar de pé. Ele tinha algumas tiradas também, tipo no Churchillianas, não era? Como o Churchill, mas ele dizia várias frases. Uma casa dividida não pode ficar de pé, não é? Sim. Doesn't stand. Sim, não se aguenta. Não se aguenta. E, portanto, ele não queria a divisão, por um lado, era contra o secessionismo, portanto, mas também não queria uma guerra, tanto que ele tenta chegar a vários acordos. Compromisso, claro. Aliás, houve vários compromissos antes. Henrique, mas só também para os nossos ouvintes perceberem aqui o que está em causa em termos políticos e de equilíbrio político na União. Quando falaste aqui na eleição do Lincoln, apoiado pelos Estados do Norte, nos Estados Unidos, como ainda hoje acontece, o Congresso é proporcional, mas depois o Senado tem, quer um Estado tenha 1 milhão de habitantes, quer tenha 10 milhões, tem sempre 2 representantes. E o que se passa aqui é que, como é óbvio, os Estados do Norte eram muito mais populosos, e isso reflete-se depois também, inclusive nos próprios exércitos, que o do Norte era muito maior que o do Sul. Mas uma das grandes preocupações dos Estados do Norte e dos Estados anti-esclavagistas era que, como a União se estava a expandir para o Oeste, estes novos Estados que entrassem fossem todos Estados pró-esclavagistas e que no Senado, em que eram sempre 2 representantes, os pró-esclavagistas ficassem em maioria, que o Norte nunca conseguiria recuperar, apesar de ser muito mais populoso. Portanto, esta situação
que levou àqueles vários compromissos, como aquele que eu referi aqui na introdução de 1820, o compromisso do Missouri, porque cada novo, no fundo, dava paridade, não é? O que eles procuravam era Sim, uma mas paridade, esse cada novo Estado que entra outro... Esse compromisso é para manter o status quo, mas Exato, mais tarde, para manter o Lincoln, perante as provocações constantes, repara que o primeiro ato de guerra é na Carolina do Sul, que eles mandam atacar um forte, uma fortaleza, que é a fortaleza de Sumter, na Carolina do Sul, onde estavam estacionados soldados, abrigava soldados federais, e esse ataque a Sumter é uma coisa que ecoa no Norte de uma forma inacreditável. Em Nova Iorque saem milhares de pessoas para a rua a exigir uma retaliação. Portanto, claro. E é a partir daí que, de facto, o Lincoln é muito empurrado pela própria entourage do Partido Republicano. Curiosamente, hoje a gente diria que o Partido Democrático mais à esquerda é que seria anti-esclavagista e o Partido Republicano mais à direita é que seria pró. Sim, intuitivamente seria o que diríamos. Seria assim, mas a história dá muitas voltas e não era porque o Partido Republicano representava muitas profissões liberais, não é? Sim, tinha sido recém-fundado, portanto E até era um partido mais... A classe operária ainda era incipiente, quer dizer, havia um bocadinho em Detroit, Michigan, talvez um bocadinho na Califórnia, mas curiosamente a Califórnia foi um Estado sempre a favor da União, sempre anti-esclavagista. Sim, mas também era um Estado mais recente, curiosamente, não estava no início da União. Era a República da Califórnia que se juntou à União, como a República do Texas. E curiosamente o Texas era esclavagista, portanto era pró-esclavagista o Texas, mas é o único Estado onde faz um referendo. Porque os outros todos decidem ser esclavagistas com maiorias. Porque havia várias opções, havia a opção, porque confrontavam-se várias opiniões. Uma era de cada Estado poderia decidir, não é? Que era um modelo confederal, que era o que dava mais jeito aos Estados do Sul. Portanto, nós decidimos, vocês decidem, ninguém tem nada a ver com isso. Claro. Outro que era não é o Estado que decide, são as populações. Portanto, vamos fazer um referendo, sendo que, curiosamente, como é óbvio, nota importante, nestes referendos não votavam os escravos. Claro que portanto, não. votava a população E agora, que não era escrava. Agora deixa-me só dizer uma coisa. E depois havia também um modelo proibicionista. Portanto, eram vários modelos em confronto. E todos esses novos Estados que tu referiste eram Estados que resultam já da expansão para o Oeste. Alguns que foi um momento de afirmação dos Estados Unidos até como nação, que foi a da vitória sobre o México, como sabes. Sim, era um Estado bastante poderoso e que entrava pelo que é hoje os Estados Unidos adentro, pelo Novo México, pelo Texas e por essa zona toda. E é neste momento de afirmação também que os Estados Unidos chegam a um impasse. E há aqui um momento também importante, que é em 1850. Aliás, os Estados Unidos são derrotados pelo México numa batalha famosa, mesmo nos Estados Unidos, que é a Batalha dos Álamos. De Los Álamos. De Los Álamos. Até Há aí filmes, há tudo, que os americanos aproveitam tudo para filmes, mesmo quando perdem, não é? Sim, a história deles também é tão compacta que acaba por ter que... E é depois a partir daí que eles conseguem fazer a reconquista do Texas, que é que fica... E que eles ainda nem sabiam que tinha petróleo. Quando souberam, sim, e depois havia ouro no Oeste e tudo isso. Mas só fazer referência aqui a esta situação em 1850, porque há uma sentença do Supremo Tribunal Federal que divide os direitos civis e os direitos políticos. Exatamente. Dizendo que, sim senhora, a abolição da escravatura era algo que poderia ser encarado, mas nunca que a Constituição protegeria da mesma forma brancos e escravos. E negros. E mais importante que isso... E isto era um Supremo Tribunal da União. Mas é mais importante, eles dizem que os Estados podem evoluir de situações de escravatura para não escravatura, mas nunca podem andar para trás. Nunca podem regredir. Ou seja, nunca podem voltar à escravatura. E, portanto, isso leva a que os esclavagistas fiquem muito preocupados, porque veem ali uma estrada para a abolição. Mas só para tu dizeres que os escravos não votavam, deixa-me dizer-te o seguinte: em 1860, nos Estados que compunham a União, o que a gente chama a União, não é? Havia 21.700.000 homens, dos quais cerca de 4 milhões, não era? 490.000 eram escravos. Isto na União, no Norte. 4 milhões ao todo. Havia 28 milhões, não, 490.000, não é 4 milhões ao todo, 490 mil. Mas no Sul não, mas é que no Sul é diferente. No Sul havia, em 1860, 9 milhões e 100 mil, não é?
dos quais eram livres 5 milhões e 600 mil e eram escravos 3 milhões e 550 mil. Pois, Quer era dizer, esse número que eu tinha na cabeça. mas não, era brutal, porque era um terço da população. Era o número que eu tinha na cabeça, é que no total nos Estados Unidos haveriam 4 milhões de escravos. Se somares os do Norte e os do Sul, dá a libertação foi de cerca de 4 milhões de escravos. E repara uma coisa, mesmo antes de toda a guerra, a população do Norte vai sendo cada vez maior, também por via do começo e desenvolvimento da imigração, da industrialização e de uma imigração maciça e da fuga dos escravos para o Norte, para os Estados não esclavagistas. Foi extremamente complicada, porque os escravos não tiveram de imediato direito de voto. Os escravos tinham... isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Pois. Porque os escravos, mesmo a população, alguns imigrantes da Europa que tinham emprego nas zonas industriais, viram-se na concorrência dos antigos escravos, e porque de facto, apesar de obviamente é completamente diferente ser livre de não ser, como diria lá Palice, a vida nas indústrias do Norte era extremamente penosa. Nós vivemos em plena altura de revolução industrial. E toda essa população imigrante que vinha da Europa trabalhava 12 horas e a partir dos 10 anos ou 18, sem direitos, a partir dos 10 anos, portanto eles no fundo 10 ou 12, não trabalhavam, o seu trabalho não era escravo porque eles tinham a possibilidade de não trabalhar nesta fábrica, mas sim naquela, mas se estivessem doentes ficavam ao abandono, que era no fundo o que aqueles que argumentavam a favor das sociedades solistas defendiam. Não, isto é uma sociedade patriarcal. Obviamente é horrendo, isto não é uma argumentação possível. Eles estão todos protegidos por eles estão todos protegidos. Obviamente que é uma argumentação perfeitamente desmontável e perfeitamente demagógica. Mas em todo o caso a argumentação era essa, é que no Norte, e obviamente que nós nunca podemos defender uma ideia dizendo que os outros também fazem mal, mas a argumentação do Sul era, isto é uma sociedade que sempre foi assim, é patriarcal e não é pior do que existe no Norte, do que a realidade que existe no Norte para as classes mais baixas. Não, e também depois isso é como tudo. Há bons patrões e maus patrões, como havia donos de escravos decentes, como o Jefferson, e donos de escravos indecentes, como a maioria deles, como a maioria que impunham castigos físicos e até o direito de vida e de morte sobre o próprio escravo. Claro, que era uma diferença grande para a exploração dos trabalhadores. Sem começar já a recomendar, há filmes fantásticos sobre isso, desde sobre o Lincoln, que tu me recomendaste e que eu vi ontem antes do jantar, a seguir ao jantar, do Lincoln, mas há um sobre a escravatura relativamente recente, com 7 ou 8 anos, que eu agora não me lembro o nome, mas que é absolutamente fantástico a mostrar como se vivia nos Estados do Sul e como viviam os escravos. Aliás, há vários... Desde logo, uma diferença muito grande para além da questão da liberdade, mesmo que fosse teórica, mesmo que nós saibamos, ou na altura eles soubessem que a liberdade dos trabalhadores do Norte era mais teórica do que real. Sim. Mas essa é logo uma questão fundamental, é que horrendamente os proprietários de escravo tinham o poder de vida e de morte sobre o escravo. E não é só isso. Quem há livre no Norte, por muito mal que passe, pode ascender socialmente. Sim, tem uma leve probabilidade. Tem uma leve probabilidade. Exatamente. O escravo nasce escravo e é escravo toda a vida. Sim. E morre escravo. Enquanto pessoas, homens, que começaram a trabalhar nas condições mais desumanas, imigrantes e isso tudo, acabaram a vida confortável, alguns com fortuna. São situações absolutamente incomparáveis. Agora, o que é importante ter presente é que a situação da maioria das pessoas que trabalhavam no Norte, nas fábricas, nas indústrias, sem qualquer proteção, obviamente que era melhor do que a condição de escravo, não há dúvida disso, mas era uma condição muito difícil. E os próprios antigos escravos, quando foram libertos, tiveram a ocasião de experimentar quando rumaram ao Norte, não é? O Norte também recebe um boom, porque não há ninguém daqueles 3,5 milhões de escravos, poucos querem ficar por ali e muitos rumam ao Norte a pensar que era o Eldorado e que era um paraíso. Que era um paraíso. E rapidamente se apercebem que o Norte era tudo menos um paraíso. Alguns até voltam e querem ser escravos outra vez, que é uma coisa que eu sei que dizer isto hoje em dia é muito arriscado. Claro, mas nós estamos a falar no contexto da época. A verdade é o contexto da época e é isto a história. Há outra coisa engraçada nesta guerra, sabes, é que participaram mulheres, coisa que em 1800 isso também é revolucionário. Não era muito normal. Embora poucas, não é? Acho que os historiadores dizem que participaram entre 400 e 750.
não é? Era um Para as crescimento. milhares de pessoas. Não, mas a maior parte estavam disfarçadas de homens. Que isso é que é engraçado. No entanto, a primeira medalha de honra, se pode chamar, do Exército, conferida a uma mulher, é conferida pela União, portanto, pelo Norte, a uma senhora chamada Mary Edwards Walker, que era enfermeira, portanto, que era aqui, já é, digamos, Ora, o chamado trabalho de mulher, não é? Cá fica a nossa homenagem, cá fica o registro e a nossa Mas homenagem. era pelo tratamento de feridos. Mas, no entanto, participaram mulheres de armas à mão nos batalhões, junto com homens, disfarçadas de homem, e estas participaram por motivos essencialmente ideológicos, ou seja, quer dizer, de combate à escravatura mesmo. Claro. Não, havia pessoas que estavam verdadeiramente empenhadas no fim da escravatura por questões humanitárias. Sim, não era mas por depois questões... também tudo o que... Se viste o filme do Lincoln e aquilo segue mais ou menos... Vi ontem a seguir ao jantar. Segue mais ou menos... E gostei muito. Segue mais ou Do menos... Spielberg, já agora para quem quiser... Segue mais ou menos a verdade, não é? E é um excelente filme. O Lincoln também tem que subornar uma série de gente no Congresso para conseguir passar uma lei anti-esclavagista, não é? Claro, Porque e aliás viu-se aquilo, chocámos com a realidade política. A gente choca-se com aquilo, ele tem que andar a comprar votos para uma causa justa. Quer dizer, aliás, porque agora, pegando também nas cenas do filme, nós vimos como, mesmo para os republicanos, os membros do Partido Republicano que estavam a favor da abolição, todos eles indignadíssimos se alguma vez ou negros ou mulheres iriam votar. Sim, e dizem na altura. E aqui com outro contexto, porque mais uma vez nós, quando analisamos estas coisas e quando conversamos sobre estes temas, temos que contextualizar. Nós estamos, e para se perceber a mentalidade da altura, e nós muitas vezes quando estamos aqui a falar o que era a mentalidade da altura, não a estamos a justificar nem a defender, estamos só a dizer que a mentalidade era assim. Nós estamos precisamente num momento em que começam as teorias evolucionistas e em que verdadeiramente muitas pessoas pensam que existem raças diferentes, que existem desigualdades entre os seres humanos. Portanto, a questão humanitária de se achar que os homens são livres não tem por consequência imediata, para muitas destas pessoas, eu diria para a maioria, que os direitos políticos são iguais. Inclusive para as mulheres eles não existiam, eles consideravam que cada um tinha o seu papel muito definido na sociedade, de uma forma determinista, não é? Exatamente, mas quer dizer, as mulheres também começam logo por não terem alma quando começa o cristianismo. Claro, sim, mas aqui já se tinha evoluído um bom bocado em relação a isso. E depois essas evoluções são extraordinárias, porque nessa altura nenhuma mulher votava em nenhum sítio do mundo, não é? Mesmo na Grã-Bretanha, que foi o primeiro sítio onde votaram mulheres, não votavam mulheres, porque, quer dizer, e negros, nem pensar nisso, porque eles de facto, quer dizer, eles eram a favor da liberdade dos negros, e tu vês claramente... não dos direitos cívicos. Por isso é que toda a campanha do Martin Luther King, 100 anos depois é pelos direitos cívicos. Não é pela liberdade de não haver escravos, que já não havia, mas é pelos direitos cívicos. A segregação manteve-se durante 100 anos, porque no fundo o que nós podemos chegar aqui... Sobretudo no Sul também. Sobretudo no Sul. E o que podemos chegar aqui à conclusão é que a libertação dos escravos acabou por ser visto quase como um ato humanitário misericordioso, mas não. O Lincoln tem uma frase que é uma frase chocante para os padrões atuais, e ainda bem que hoje em dia choca, mas que ele diz qualquer coisa como isto. Fiquem os senhores descansados que eu obviamente sou a favor dos direitos da minha criada, como eu disse na altura, negra, mas fiquem descansados que eu não tenciono casar-me com ela. Pois. Ele disse esta frase, foi uma das suas tiradas. Que talvez na altura fosse uma piada ao Jefferson, também já tinha morrido. Pronto, mas que na altura foi vista de uma forma galhofeira por o Congresso, mas que hoje em dia obviamente seria uma frase chocante. Bem, mas há outra parte ali do contexto que é interessante a gente lembrar-se, que é o chamado horror de John Brown, o horror de São Domingo. Não é? Em Santo Domingo, no Haiti. No Haiti há uma revolta de escravos. No princípio do século XIX. Exatamente. Não, bem, 1800 eu tenho a ideia que foi princípios. E eles tinham muito medo que essas coisas voltassem a acontecer,
Porque, Exato. como tu sabes, os escravos, quando se revoltaram, mataram os brancos praticamente todos, Matou a população que francesa, não é? incluindo aqueles que eram contra a escravatura. Quer dizer, Eu penso que é de 1813 essa revolta, talvez não tenho a seja. certeza, mas penso que é de Talvez seja. 1813. E eles, quando... Muita gente no Sul argumentava que não podia libertar os escravos porque tinha medo disto. Claro. E é isso que leva depois àquelas célebres leis de Jim Crow, as leis de Crow, que é aquelas da segregação no Sul. Sim. Porque o Sul vive até a Rose Parks, não é? Até aquela questão do autocarro. Sim, sim. Acho que as pessoas conhecem, não é? Sim, que ela sim. não se pode sentar e depois Por ela ser senta negra, sim. e depois é a coisa, e depois começam as manifestações a favor dos direitos cívicos por causa destas coisas das leis de Jim Crow e também, por exemplo, a segregação nas escolas. Até o Supremo Tribunal Federal dizer que as escolas são igualmente abertas para negros Porque e brancos, os Estados como Unidos- os transportes públicos, como tudo isso. E é nessa luta dos direitos cívicos que entra, de facto, outra pessoa que é fundamental na história da América, que é o Martin Luther King, e que... Porque os Estados Unidos tinham um regime na prática da apartheid até No à Sul. década de 60 no No Sul. Sul. No Sul. Sem dúvida. Continuavam a existir dois Estados, aliás, no Sul, o Ku Klux Klan e todas as reações, porque no Exato. fundo a economia do Sul fica completamente arrasada e destruída com o fim da Guerra Civil. Não, e também porque os do Norte, a começar pelo Lincoln, mas o Lincoln morreu logo 5 dias depois do fim da Sim, guerra. em Mas circunstâncias os sucessores do Lincoln misteriosas. nunca se quiseram... foi num teatro, mas nunca se percebeu muito bem. Quem, amante de quem? Teatro Ford. Não tem nada a ver com o Henry Ford. Mas Sim, era anterior ao Henry Ford. O Teatro Ford, ele está no camarote e leva com um tiro na têmpora, mas ninguém sabe... Ninguém sabe quem foi, até quem foi. inclusive Não sabe-se implica-se... quem foi, mas... quem foi o mandante? mandante, exatamente. O autor moral. Agora, os sucessores de Lincoln não querem, digamos, vingar-se sobre o Sul. Aliás, é muito interessante. Repara que a bandeira da Confederação, o culto do General Lee e tudo isso mantém-se no Sul até muito recentemente. E infelizmente foi uma bandeira desenterrada agora no assalto ao Capitólio. Exatamente, pelos trampistas. Pelos trampistas, que é a Exatamente. ideia de sucessão e de não aceitar resultados eleitorais. Que é uma coisa que é curiosa, porque eles estão a utilizar uma bandeira que lutou contra o partido deles, que era o republicano. Mas eu gosto muito destas voltas da história. Mas dá-me porque... ideia que em cultura graça naquela gente, aquele tipo que aparece com um bisonte na cabeça. Em não é? cultura graça, bem, o que aparece com o bisonte na cabeça estava a imitar o Buffalo Bill. Não é? O Buffalo Bill, sim. O Buffalo Bill até acho que é um dos heróis de Álamo. Sim, mas duvido que seja uma pessoa particularmente cultivada nestas questões não sei, históricas. Ele caçava búfalos e depois acabou a vida com uma coisa de circo, não é? A contar a história dele no circo. Não me parecia também. Mas enfim, toda esta história da guerra, eu tenho aqui uns números que dão sempre a ideia, não é? Sim. Na União havia 22 milhões de pessoas. Na Confederação havia 9 milhões. Portanto, a gente está a falar... menos de metade. Menos de metade. Já falei dos livres e dos escravos. Soldados, havia 2 milhões e 100 no Norte, na União, e 1 milhão no Sul. Mais uma vez metade. Mais uma vez menos de metade. Se a gente falar em comboios, milhas ferroviárias, portanto, havia 21.800 milhas de ferrovia deve na ser União bem mais de metade do que e 8.000 no Sul. Quando a guerra acabou, havia 29.000 no Norte e quase não havia no Sul. Claro. Tinha sido tudo destruído. Fábricas. Era 90% do emprego no Norte e no Sul eram 10%. Industrial. Não é? Sim. Produção de armas, 97% era no Norte, 3% no Sul, é engraçado. E já agora, fardos de algodão, que é o contrário, no Norte praticamente não existia e no Sul eram 4 milhões e 500 mil anuais. Pois o Sul baseava-se numa monocultura, não é? De algodão, numa sociedade patriarcal rígida e imobilista. Mas para se ver o turnover disto tudo, as exportações dos Estados Unidos, os Estados Unidos não eram, em 1860, um país basicamente exportador, porque tinha um mercado interno sempre crescente, com a imigração. E uma coisa importante aí, Henrique, é que as economias do Norte e do Sul não eram concorrenciais, mas sim complementares. Eram complementares, era isso que eu ia dizer. As exportações, repara, no Norte, as exportações correspondiam em 1860 a 30% da economia. No Sul correspondia a 98% da economia do Sul.
Pois, por isso é que asfixiando os portos, asfixia-se a economia do Sul. Em 64, no fim da guerra, as exportações correspondiam a 70% da economia do Norte e a 2% da economia do Sul. Estava tudo arrasado. Porque os portos foram controlados pela Marinha do Norte. Mas isto diz tudo, quer dizer, estava tudo arrasado. O Sul foi economicamente arrasado e com uma explicação. É porque esta guerra, além de ser uma guerra, como eu comecei por dizer, por questões que têm a ver com o humanismo, que têm a ver com uma visão solidária do homem e dos seres humanos, é uma guerra económica. É uma guerra claramente económica também. Económica, é a primeira guerra, digamos, verdadeiramente da indústria moderna contra uma espécie de feudalismo ou de cultura extensiva ou de quem vive da terra. Sim, um modelo rígido e imutável contra a capacidade de mudar as coisas que tinha o Norte. E é importante também aqui, quando estamos a contextualizar a época... Portanto, podemos dizer que os Estados Unidos não perderam o Norte. Os Estados Unidos não perderam o Norte. Não perderam o Norte e acabaram por reconstruir o Sul, com todos os problemas que o Sul acabou por ter. A era de transformação demorou muito mais tempo, porque era o que eu estava a dizer há pouco. Os Estados Unidos, até à década de 1960, e até Martin Luther King, e até as alterações dessa época, viveu num sistema de apartheid, na prática, no Sul. Certo. E também, em termos de contexto, a escravatura na década de 1860 já era uma página passada nos Estados europeus, aliás, desde o início do século XIX. Na Rússia, a servidão foi abolida em 1862 pelo czar Alexandre II, chamado o czar liberal. Exato. Portanto, no fundo, a servidão é, na prática, o sistema de escravatura que os russos tinham. A obrigação de estar agregada à terra, direito de vida e de morte. Portanto, no fundo, num sítio chamavam-se servos, era uma instituição feudal. No fundo, num sítio chamavam-se servos, no outro sítio chamavam-se escravos. No Novo Mundo chamavam-se escravos. E no caso do Brasil, a escravatura, como sabes, continua até 1889. A sua abolição, diferente do que era defendido pelos abolicionistas nos Estados Unidos, que era uma abolição imediata, foi uma tentativa de abolição por fases. Ou seja, o que é que... foi cortada pela República. Foi cortada pela República, exatamente. Em 1889. 89 é a República. É a República. Aliás, é interessante, nós ainda havemos de fazer aqui um programa sobre a República no Brasil e o fim do Império, porque, ao contrário do que as pessoas pensam aqui, exatamente como o Partido Republicano ser o partido abolicionista, no caso do Brasil, o Império foi o Império que aboliu a escravatura e a Revolução Republicana fez por vários senhores que tinham escravos contra essa abolição. Porque o que é que foi a ideia no Brasil? A primeira lei anti-esclavagista foi a lei do ventre livre. Exato, ou seja, quem nasce nasce livre, mas os pais ainda continuam escravos. Certo. Mas essas ideias da história muito, por exemplo, como há a ideia geral que a Revolução Francesa antecede a americana, quando é o contrário, exatamente ou cá em Portugal, que a democracia mais plena é trazida para a República, quando a República diminui o número de eleitores. O número de eleitores, claramente. Também havemos de falar sobre isso. Há muitas coisas engraçadas. A Primeira República foi muito mais exclusivista do que a monarquia liberal. Do que determinados tempos da monarquia constitucional. Mas isso não tem nada a ver com ser monárquico ou ser republicano. São números. Quer dizer, a gente tem que não ter medo de olhar para os números e de olhar para e os regimes são muito mais do que essa separação monarquia-república. Também já aqui falámos disso várias vezes. E mesmo aqui os partidos democrata, republicano, nos Estados Unidos, têm uma história muito grande e eles não se definiam como esquerda e direita exatamente como na Europa, como agora não se definem. Por isso é que há um bipartidarismo constante nos Estados Unidos. Sim, e essas definições são muito redutoras. De esquerda e direita há esquerdas como a esquerda ter as virtudes todas e a direita ter as maldades todas. Ou a esquerda ser a detentora de tudo o que é pensamento e capacidade de pensamento vanguardista, e a direita mais retrógrada, enfim. Há uma série de... Agora, no que toca à Guerra Civil Americana, é que, como tu disseste de início, é que para se chegar a esta situação de não haver escravos, não é? Foi preciso terem morrido 650 mil pessoas. Como, no fundo, as grandes alterações e revoluções da humanidade, infelizmente fazem-se pela guerra. Fez com o sangue de muitos. E provavelmente vai-se continuar a fazer. A gente está a viver uma guerra, embora não aqui, mas na Ucrânia, e sabes que não sabemos também quando nós olhamos que alteração é que trará aquilo. Quando nós olhamos para estes tempos históricos, sobretudo naquela fase anterior à Primeira Guerra,
em que se pensa que o homem, com a ideia do positivismo e que já vimos tudo e que agora conseguimos, a ideia é sempre de uma evolução contínua e que nunca mais teremos guerra, e quando voltamos com toda a tecnologia que temos hoje em dia a cair exatamente nos mesmos erros, percebemos que nada mudou assim tanto, infelizmente. Sim, vinha do Hegel, não é? Paz perpétua, e depois veio do Kojève, Exato. E depois veio do Fukuyama, porque, quer dizer, ciclicamente aparece alguém a dizer, pronto, agora é a paz ciclicamente perpétua. aparecem otimistas a dizer que agora é que... Bem intencionados e alguns excelentes pensadores, Claro. como o Fukuyama ou o Hegel. Então, o Hegel. E outros que daí virão a continuar a pensar que teremos uma paz perpétua. Infelizmente não será assim. Quer dizer, realisticamente não será assim, deveria ser. Henrique, nós até para a semana. Este programa tem o apoio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Ana Marques. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal.